Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Inner 360, o maior instituto da América Latina de desenvolvimento humano. Aqui nós aplicamos várias técnicas de PNL, desenvolvimento humano, oratória, dentre várias outras que você acompanha aqui com a gente no YouTube. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar rodeado aqui de amigos, pessoas especiais. Aqui à minha frente tem um amigo especialíssimo que sempre que posso chamo e ele está aqui com a gente, Fábio de Carvalho. Muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Jorge. É uma alegria falar a seu podcast, ainda mais com figuras como Leonardo, Ávila, Mário. Então, para a gente é uma alegria trazer esses dois amigos aqui para falarem o que fazem, o que Brasília, o que nós estamos prometendo, o que nós queremos para Brasília até 2040. É isso, Léo? Exatamente. E é o nosso grande presidente do CODESE. Maravilha. Então, Leonardo Ávila. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Maravilha. E aqui ao nosso lado aqui também, Mário, administrador de Águas Claras. Seja bem-vindo, administrador. Eu que agradeço aí o convite do Fábio. A gente não se conhecia, né, Jorge? Sim, sim. Então, te conhecendo hoje, é um prazer estar aqui e participar contigo. Maravilha. E aqui, a mesa, são todos apaixonados por Brasília. Então vamos debater a cidade. Absoluta. Vamos debater a cidade, né, Fábio? Vamos ver o crescimento da cidade. Está crescendo muito. Águas Claras, uma cidade hoje excepcional, crescendo, economia pujante. E vamos bater esse papo. Vou começar pelo Mário aqui. Mário, como é que está sendo essa administração de Águas Claras? Está sendo um desafio grande? Você achava que ia ser tanto problema ou está sendo só vantagens? Como é que está sendo a administração, cara? Eu vou te falar, Jorge. Eu acho que eu peguei umas buchas, né? Eu vim da Secretaria de Saúde, passei 2 anos na Secretaria de Saúde como subsecretário de Infraestrutura. Então eu peguei, Leonardo, o pico do Covid. A gente fez hospital em 56 dias, o Hospital da Samambaia, em parceria com o BRB. E aí fui convidado para vir para a administração. E tem sido um desafio, mas é bom, porque é a cidade que eu moro, a cidade que eu gosto. Sim. Só que agora é um olhar diferente, né? Porque antes você olhava e tudo tranquilo. Hoje não, hoje eu olho e falo, tenho que arrumar, eu tenho que fazer o melhor. E sem falar a família, né? Que minha esposa, meu menino, falou assim, aquele mato tá alto ali, tu não vai mandar cortar, não? Então... A bronca tá sendo em casa, né? A bronca começa em casa. Não, tem vizinho que olha assim e fala, rapaz, ó, eu moro aqui na mesma quadra que tu, arruma o poste. Então, o celular não para. Verdade. É o dia todo. O WhatsApp, né? Quem criou o WhatsApp foi muito inteligente. Maravilha. Leonardo, e você, cara, presidente da CODESE, fala pra gente o que é a CODESE, o que a CODESE faz e que é de relevância aqui para Brasília, meu amigo. Bom, vamos lá. Primeiramente, cumprimentar aqui o Fábio Carvalho, um amigo, parceiro do CODESE, codesiano de carteirinha, apaixonado por Brasília, um líder empresarial. E o nosso prefeito, eu costumo chamar os nossos administradores de prefeito, porque Brasília não tem a figura do prefeito, mas né? A responsabilidade é a mesma, né? A responsabilidade de prefeito. Então, o nosso prefeito Mário, cidade que eu tanto amo, por onde eu morei por 21 anos, Águas Claras, mudei há poucos anos de lá, então tem um carinho super especial lá e tenho certeza que o Mário está fazendo um bom trabalho lá e espero que continue. Bom, o CODESE, uma alegria enorme a gente sempre que pode estar falando sobre o CODESE. O CODESE é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, uma entidade da sociedade civil organizada, formada por voluntários, que pensa o Distrito Federal a longo prazo, então faz propostas, elabora e propõe políticas públicas pensando num plano de Estado e não que seja a cada 4 anos seja feito um novo plano de governo, né? Então a gente quer uma continuidade da gestão pública pelas políticas públicas que tragam melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal. O modelo do CODESE é um modelo que foi utilizado e que existe até hoje há mais de 25 anos em Maringá, onde a cidade, os moradores decidiram tomar as rédeas da gestão da cidade e montaram lá um Conselho de Desenvolvimento de Maringá, o CODEM, e passaram a fazer propostas de políticas públicas para os candidatos e depois de eleitos também para os governantes, no caso lá os prefeitos e vereadores. E a cidade hoje tem um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil, que é Maringá. E Brasília, em 2017, fundou o CODESE-DF, usando o CODEM de Maringá como inspiração, e aí isso se espalhou pelo Brasil todo. Então,
Nós fomos apadrinhados pelo CODESE de Goiânia, depois disso a gente já apadrinhou e apoiou o CODESE de Belo Horizonte, nós temos CODESE em Manaus, então as cidades estão se mobilizando para montar esses conselhos, onde a população, conhecendo de áreas específicas, com conhecimento técnico, faz propostas de políticas públicas para aquelas áreas onde eles conhecem. Então, o CODESE hoje é formado por 18 câmaras técnicas em 6 eixos estratégicos de desenvolvimento, e nessas 18 câmaras técnicas se discutem temas específicos. Então, nós temos uma Câmara Técnica de Saúde, temos uma Câmara Técnica de Segurança, uma Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Urbano, nós temos a Câmara Técnica da Indústria, do Comércio e Serviços, do Turismo, da Cultura, do Esporte, da Economia Criativa, de Vestuário e Moda, temos de Inovação, de Tecnologia, de Sustentabilidade, nós temos de Logística e Distribuição, nós temos o da Indústria, nós temos do Agronegócio, de Cidadania. Então, assim, nós temos 18 câmaras técnicas. Muita câmera, olha. Com especialistas, com membros especialistas em cada uma dessas áreas, e onde cada uma dessas 18 câmaras técnicas faz suas propostas de políticas públicas visando a melhoria para aquele determinado segmento, e aí sim, com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida para a população do Distrito Federal. Em 2022, foi um momento de ápice do CODESE, onde a gente desenvolveu e elaborou o documento DF, que a gente quer Visão 2040, onde a gente elaborou um documento com base em necessidades da cidade levantadas em hackathons que foram feitos nas regiões administrativas, numa dinâmica durante 4 finais de semana. Depois, num panorama de desenvolvimento do Distrito Federal, onde a gente comparou o Distrito Federal com outros 26 estados brasileiros e comparou Brasília com as outras 26 capitais em indicadores socioeconômicos, onde estávamos pior, onde estávamos melhor, o que precisava melhorar. Bacana, viu? E sempre dados estatísticos e confiáveis, disponíveis para todas as regiões e todas as cidades. E aí a gente elaborou um plano para melhorar essas condições com esses especialistas técnicos, com uma consultoria contratada, com uma consultoria renomada no Brasil que nos apoiou. E a gente finalizou com esse documento, o DF, que a gente quer 2040, onde nós temos lá 21 diretrizes estratégicas, 62 ações estruturantes e 148 ações de curto prazo, totalizando 210 ações. E nós temos metas finalísticas, onde a gente tem quanto é isso hoje, o indicador, e quanto é que a gente quer chegar em 2026, quanto a gente quer chegar em 2030. Caramba. Então, a cada governo que entra, a gente tem lá um indicador que a gente vai tentar acompanhar para melhorar esses indicadores. E no ano passado, a gente fez parte da dinâmica do CODESE em 2018, que foi o ano de eleição, e agora em 2022, a gente entregou esse documento para todos os candidatos. Na verdade, a gente conseguiu entregar para 8 candidatos ao governo do Distrito Federal, logo depois do registro da sua candidatura. E esses 8 estiveram conosco por 2 dias, participando 2 de manhã, 2 à tarde, o dia todo com os membros do CODESE, onde eles foram sabatinados sobre todas aquelas propostas que estavam no CODESE, se eles concordavam ou não. Então, eles tiveram ali cerca de 10 dias para estudar o documento. Sim. E participar da sabatina. E aí foram lá se comprometer, em caso eleitos, no seu mandato, implantar as propostas do CODESE. Se comprometeram ainda em colocar o CODESE dentro do governo de transição e se comprometeram também no modelo de governança, onde a gente teria 2 reuniões anuais da diretoria do CODESE com o representante máximo do GDF, ou seja, o governador e seu alto escalão, para que eles prestassem conta da execução do plano de ação que foi proposto e dentro do que ele colocou dentro do seu plano de governo. Nós fizemos essa primeira reunião semestral em junho deste ano e nós faremos essa segunda amanhã, que é uma prestação Legal. De contas do governo ibanês a toda a sociedade civil, mostrando o que foi feito. Para nossa surpresa, das 210... Mas só fazendo uma partezinha, e nós vimos a demonstração do que o GDF cumpriu, do que foi avançado por vocês. Então, gostaria que você citasse isso, entendeu? Do cumprimento de todas as normas. Então, o que a gente propôs no documento do ano passado, das 210 ações, entre ações estruturantes e ações de curto prazo, o GDF aderiu, colocou no seu plano de gestão 2023-2026, 163 propostas dessas foram acatadas e outras, cerca de 30,
semelhantes ao que a gente propôs, mas com o objetivo de atingir o mesmo resultado. Ou seja, na visão do GDF, ele tem mais de 190 propostas aderentes às nossas 210, com um cumprimento de mais de 90% das nossas propostas dentro do plano de gestão 2023-2026, e que certamente, se forem implementadas e que forem executadas, a gente vai ter um DF melhor para todos nós. Sim. Então, assim, a população pode contar que o CODESE está pensando na cidade, é uma entidade apartidária. É bom que a gente fale isso, porque a gente sabe que quando se fala de política, tem sempre ali os adversários de política partidária, né? Sim. E o CODESE está ali pensando no DF, independente do partido, independente da pessoa que está ocupando o cargo. Nós estaremos interagindo com o Distrito Federal, com os gestores do Distrito Federal, independente de cargo. E aí, lógico, para o CODESE e os seus codesianos, sim, é muito melhor quando a gente tem um gestor que nos ouve e que acata as nossas propostas. Sim, porque, perfeito, no final das contas, está acatando o que é o melhor para a cidade, o que é melhor, no nosso entendimento, para a população. E a gente tem sido, nessa gestão Ibanez, temos sido ouvido e ele tem realmente colocado em prática as propostas do CODESE. Que maravilha. Fábio, pergunta para os convidados. Muito bem. O Léo já fez a pergunta, me respondeu. O Léo é o segundo eleito do CODESE, criado em 2017, por um exemplo também de empresário de Brasília, que é o Paulo Muniz, e o Léo veio substituir o Paulo Muniz e está fazendo um trabalho assim excepcional, e eu diria que hoje é o queridinho de todas as federações e confederações de Brasília, porque vem fazendo um trabalho sério, toda a equipe. Você vê que você não tem salário, você não tem bolsa nenhuma para pagar os funcionários. Então, só tem que parabenizar o Léo e toda a equipe CODESE. Então, eu gostaria, Léo, que você até falasse um pouquinho mais do que vem por aí. E amanhã nós temos essa apresentação disso. Com o governador, né? Com o governador. Sempre. O governador sempre esteve presente em junho, entendeu? Aliás, não. O governador, no mês de junho, ele não pôde estar presente porque ele estava discutindo a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal com o Congresso Nacional, e a Celina Leão foi, juntamente com o secretário de governo, prestar contas ao CODESE. Mas, dentro do que o Fábio comentou, então, primeiro que é importantíssimo ressaltar o trabalho dos fundadores do CODESE, o Paulo Muniz, que é o ex-presidente, e toda a sua diretoria, e todos os mantenedores que estão desde aquela época, que trabalharam pela fundação do CODESE e que levaram o CODESE a essa posição, né, que ele esteve, e ganhando credibilidade na cidade. Então, isso só é possível com um trabalho sério, honesto, íntegro das pessoas, até porque a gente está ali desempenhando um papel, representando a sociedade. Então não pode ter conflito de interesses, não pode ter interesse particular sobrepondo aos interesses dos codesianos ou da cidade. Então é muito importante que a gente diga isso, e todos os que estão lá têm trabalhado dessa forma. E dentro do CODESE, apesar de cada um ter a sua preferência política partidária, não se discute política. Então a gente conseguiu, desde que eu estou lá e antes disso, em todos os nossos grupos do CODESE, não se fala nada referente à política partidária. Eu ia brincar, nem de futebol também? Nem de futebol. Nem Olha, de futebol. Os caras são alinhados ali. É porque tem tanto assunto. É um grupo tão interessante. Que nós temos cerca de 200 pessoas voluntárias trabalhando, e sempre com temas ligados a desenvolvimento social ou econômico. Nada de política, de religião, de futebol, ou seja, de temas polêmicos. Então, sempre... E eventualmente, quando tem alguma postagem referente a esse tipo de coisa, mas que acontece com muita raridade, a cada 2, 3 meses tem uma postagem dessa, rapidamente a pessoa se desculpa e exclui a postagem. Mas as pessoas aprenderam que o ambiente do CODESE é um ambiente para não se discutir política, não se discutir partido, não se discutir posições ideológicas. Então, nós estamos lá realmente, todo mundo dedicado a fazer o seu melhor dentro das propostas de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Cabe destacar que o CODESE não existiria além dos nossos voluntários, que hoje são cerca de 200 pessoas trabalhando voluntariamente nas propostas de políticas públicas nas 18 câmaras técnicas.
os nossos mantenedores, que são as pessoas que, mesmo a gente trabalhando voluntariamente, assim como o presidente, toda a sua diretoria, os nossos líderes, os nossos gestores das câmaras técnicas, os membros, todo mundo trabalhando voluntário, a gente tem custo, porque Sim. a gente tem uma sede, a gente tem uma secretária executiva, a gente tem uma outra secretária, ou seja, tem despesas, tem equipe de marketing, né? Então, tem custos do CODESE. E esses custos são bancados por mantenedores que entendem a importância do CODESE e estão devolvendo a Brasília um pouco do que Brasília tem dado para eles, né? Tem dado para eles. Então, assim como eu estou aqui me trabalhando e me dedicando e me doando para Brasília, que me acolheu tão bem e por onde eu desenvolvi meus trabalhos profissionais da minha empresa, esses outros mantenedores estão também bancando. Então, vale a gente destacar, como o Fábio comentou agora há pouco, sobre as federações. Então, a gente conseguiu realmente ter lá, nós temos a Federação do Comércio, nós temos que é a FEComércio, a Federação das Indústrias, que é a FIBRA, a Federação do Agronegócio, que é a FAP, a Federação dos Transportes, que é a FENATAC, ou seja, estão todos conosco, além disso o CDL, o Sindi Varejista, e tantas outras empresas e entidades. Então, a gente tem a ADEME, a Asbraco, o Sinduscom, Clube de Engenharia, a Mútua, temos as organizações Paulo Otávio, temos o Grupo Seibin, temos o Grupo Brasal, temos o BRB, temos a SEB Energia, temos o Grupo Anel Energia, temos o Grupo Levo, temos a Combral, temos a Faenge, temos a Infrajet, temos a Base Empreendimentos, temos a Supera Engenharia. Então, assim, nós temos, desculpe os que eu esqueci de comentar o nome agora, mas temos cerca de 30 mantenedores, sejam entidades e empresas, tirando dinheiro do bolso, sem pedir nada em troca, sabendo que se vai ser bom para a população do Distrito Federal, vai ser bom para a economia e que vai ser bom para as federações, para as entidades, para as empresas. Ou seja, é bom para todo mundo. Na verdade, com certeza. Eles estão contribuindo, devolvendo nesse momento um pouco do que Brasília fez e acreditando que no trabalho sendo sério, vai colher frutos à frente. Que maravilha. Você veja a capacidade do Léo e o conhecimento e como ele está dentro do negócio, que ele lembra de todos tudo. A memória do Léo tá afiada. Impressionante. Parabéns. Viu? Ele falou assim claramente nos 30. É verdade. Eu te confesso que até eu, que estou há mais tempo nisso, não sabe quanto... no sindicalismo e no associativismo, eu nem sabia dessa coisa. Tem espaço para mais, viu, gente? Tem espaço para mais. Pode chegar mais. A gente Mas para você ver, né? Tudo que a gente consegue trazer de novos mantenedores traz força para o CODESE, agrega conhecimento, agrega recursos para que a gente possa fazer novas empreitadas, né? Nesse momento, então, por exemplo, esse projeto DEF que a gente quer 2040, que a gente fez no ano passado, juntamente com os hackathons nas regiões administrativas, um fórum que terminou no Museu da República, os fóruns que depois finalizou no Museu da República no ano passado, todos os eventos do CODESE no ano passado, até chegar nas sabatinas e os compromissos assumidos com os candidatos ao governo, a gente teve algo em torno de R$ 1.300.000 de investimento do CODESE. Caramba, e isso dinheiro, foi significativo. No ano passado. E isso tudo foi tirado do bolso dos nossos, neste caso, não apenas dos mantenedores, mas também dos patrocinadores. Sim. E a gente contou com um termo de fomento que veio de um parlamentar que mandou também um termo de fomento para apoiar uma parte do projeto. Então, assim, a gente corre atrás para fazer ali o Léo, que a gente precisa fazer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E a RID? O que nós temos para falar sobre a RID? O que vem aí? O que nós precisamos fazer? Bom, a gente assinou na semana passada, acho que foi na semana retrasada, 2 semanas atrás, simbolicamente um convênio com o governo do Distrito Federal. Então foi uma cerimônia lá no Palácio do Buriti. Juntamente assinamos em conjunto com a FAP e com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, o presidente Marco Antônio, o secretário Leonardo Reisman. A gente assinou um convênio onde o CODESE iniciou o projeto Expo-RID, que é um trabalho para melhorar as cadeias produtivas da região da RID. Nesse caso especificamente, nós estamos desenvolvendo no momento nas 12 cidades da região metropolitana, ou seja, no nosso entorno aqui, onde a gente tem mais ou menos 1.200.000 pessoas aqui colado no Distrito Federal, e boa parte deles que convivem conosco diariamente, que trabalham aqui e que moram ali na região do nosso entorno.
E nós estamos fazendo um trabalho nesse primeiro momento, a gente está fazendo os hackathons, aí é uma dinâmica de passar o dia todo. Amanhã, por exemplo, a gente tem na cidade de Cocalzinho, tá? Então a gente tem Cocalzinho amanhã. A gente está fazendo um trabalho onde a gente, junto com a comunidade local, com o comitê eleito, escolhido juntamente com a prefeitura da cidade, a gente tem um convênio com a Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, a AMAB, cujo presidente é o prefeito de Valparaíso. Então a gente tem o apoio de todos eles e a gente está trabalhando em conjunto com as cidades, onde a gente passa o dia todo levantando junto com eles, conhecendo, fazendo um diagnóstico da cidade, como é que a cidade pode evoluir do ponto de vista de geração de riqueza e renda juntamente com essas pessoas. Esse trabalho nas 12 cidades finaliza no dia 16 de dezembro e depois de janeiro a maio a gente tem outras fases onde a gente vai fazer capacitação de agentes públicos. Nós vamos ensiná-los a fazer captação de recursos, projetos para captação de recursos, prestação de contas. Bacana. Então, nós vamos capacitar as cidades, estamos verificando a aderência deles ao projeto Cidades Inteligentes e verificando o que precisa para melhorar nessas cidades. Então, você está fazendo um trabalho nas cidades. Esse foi um termo de fomento através da FAP, com a secretaria, onde nesse primeiro momento, até maio, a gente tem um investimento de R$2 milhões nessa região. E o grande objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Porque quando a gente melhora a qualidade de vida no nosso entorno, a gente melhora a nossa como consequência. Então, porque eles são os grandes usuários do nosso sistema público de saúde, eles trazem problemas de segurança, eles usam nossos meios de transporte, o transporte dessas regiões, dessas cidades do entorno para as nossas regiões administrativas. É o transporte com o maior problema hoje, atualmente, no Distrito Federal. São as pessoas que se levam mais tempo a deslocomover do trabalho para casa, né, de casa para o trabalho. A gente precisa, de alguma maneira, tentar melhorar essa situação. E o governo do Distrito Federal foi sensível a isso, gostou do projeto. Iniciamos nessa primeira fase. E a ideia é que a gente continue esse projeto nessas 12 cidades, com o apoio da FAP, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao longo do ano de 2024 e 2025, onde nós teremos mais 2 etapas que estão previstas para que a gente conclua, no máximo, no primeiro semestre de 2026, esse trabalho de capacitação e de avaliação, diagnóstico, melhoria da qualidade de vida e geração das cadeias produtivas no nosso entorno. Ou seja, uma maneira de contribuir também. Que maravilha. E muita gente trabalhando de voluntário também. Que maravilha. Você vê, né, Fábio? Isso que você vê, né, Mário? A gente está batendo um papo aqui, o setor público e o setor privado nunca teve tão casado nesse governo, né? Né, Mário? Mas precisa. Felizmente, hoje, nós temos o nosso governador Ibanez, que abraçou o setor produtivo como um todo. Sim. Né? Não só a área de construção civil, que é uma área que gera muito emprego, gera muita renda. Então, ele abraçou isso com todas as facilidades, com o BRB aportando lá financeiramente. E então, todo o setor produtivo, o governador abraçou. Hoje são, sim, eu diria que você não tem um elo do setor produtivo que seja contra o governador. Verdade. E está aí uma resposta que ele deu anteontem, né? Prorrogando, aliás, foi sexta-feira, né? Prorrogando o refis. Olha só. Foi até um pedido do Sindicato do Comércio Atacadista, do qual eu tive a honra, a alegria de ser o criador. Que maravilha. E fui presidente até 2015. Maravilha. Mas vem fazendo um trabalho. Mas isso é uma determinação do governador, né? Ele falou para a gente no primeiro dia de reunião, reuniu todos os administradores. Ele falou: não quero administrador em gabinete, quero administrador com a comunidade, com o empresariado. Lá, o Léo, a gente se encontrou, conheci ele em Águas Claras em um evento, mas a gente se encontrou já várias vezes nesses 11 meses que eu estou como administrador, porque a gente tem acompanhado vários grupos de empresários, eu vou em várias ações, até palestras, me colocaram, Léo, para fazer uma palestra de empreendedorismo para empresários. Eu falei: rapaz, que missão vocês me passaram aqui, né? Que legal, cara. Como é que eu vou falar de empreendedorismo para bombeiro empreendedor? Rapaz, foi um desafio, mas foi bom, porque assim, por exemplo, a administração, eu tenho lá a sala do empreendedor, que pouquíssimas pessoas sabem. Quem quer abrir um MEI, quem quer fechar um MEI, quer abrir uma empresa, quer fazer uma regularização fiscal, eu tenho lá uma sala especializada para fazer isso, para poder ajudar. Sim. E a comunidade não sabe.
Então, isso ajuda o pequeno empresário, o Sim. microempreendedor. Enfim, A gente percebe que lá em Águas Claras, a administração de Águas Claras vem melhorando muito. Eu levo, por exemplo, a minha filha para vacinar na administração de Águas Claras. sim. O tanto que é uma coisa tão bacana que, você vê, tem uma sala de vacina para as crianças na administração. Olha que interessante. E fica cheia. E fica lotada, né? Fica lotado. Mas aí eu vou puxar a sardinha, Sim. né? A gente vai fazer a UBS. Que a gente já legal. tem um lote na 25 Sul, ali perto do Parque Sul. O projeto já está pronto, já tem o orçamento pronto, está na nova CAP para fins de licitação. Sim. Então, aí eu vou agradecer o Zé Humberto, o pastor Daniel de Castro, que tem ajudado Trabalhado bastante. muito, né? O pastor Daniel de Castro tem trabalhado muito em Brasília, né? Muito mesmo. Ele já aportou 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão já em Águas Claras. Só a iluminação a gente está gastando mais de 800 mil. Vai trocar toda a iluminação da Boulevard, Léo, para botar a lâmpada de LED. Que legal. Então, recurso dele. Enfim, a gente tem trabalhado bastante ali na cidade e a gente vai ter a UBS. Então, a gente não vai ter um postinho de vacinação. A gente vai ter uma unidade básica de saúde, bacana. com equipes da família, para poder atender nossa população. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Mário, que morei em Águas Claras por um tempo. Mário, o trânsito de Águas Claras vai melhorar quando, meu amigo? Aí eu vou te falar, só quando inventarem um carro que O carro que voa. que voa. Não por conta de Águas Claras, por conta de Brasília toda. Sim, sim. Mas a gente tem projeto para a cidade. A gente tem trabalhado para fazer e pedido para o governo, ali, na figura do Zé Humberto, já está no planejamento, fazer a duplicação da Avenida da Cruz e a ligação com o Guará 2. Que Isso daí vai bacana. dar já um trabalho. A gente está em vias de lançar lá o Zebrinha de Águas Claras. Olha só. É, Coisa boa. Zebra- Coisa boa. Zebrinha, Coisa boa, cara. para quem Não é é de mais Brasília, novo, não sabe, que não andou em Brasília, né, Léo? Ele não pegava... Enfim, Zebrinha é um micro-ônibus que vai fazer... É um circular, é uma linha interna, onde a gente vai andar 14 quilômetros dentro de Águas Claras, vão ser 3 ônibus e o tempo de espera é de 12 a 15 minutos. Bacana, cara. Então, não vai pegar nem Castanheira, nem Araucária. Vai ser só nas vias laterais, para poder fazer na ligação ali das grandes escolas, com o Sim. metrô, com o grande comércio. Então, o comerciante, o construtor, o cara sai às 5 horas, quer pegar o metrô, ele entra no Zebrinha Zebrinha, ali, vai pro metrô. desce na estação do metrô, no metrô vai só descontar a diferença, que é interligado, Que e legal. ele vai para casa dele. Que legal. É, Olha, interessante, viu? Essa é uma boa, porque o ônibus grande ali, a gente já tem espaços reduzidos. Reduzidos. Né? Se as pistas nossas, 3 pistas lá, subindo ou descendo, se tiver 3 ônibus juntos, ele Não passa. Passa, Não, né? mas a ideia é essa, é tirar das principais e jogar esse trânsito para as vias marginais, para as laterais e para as bulevares. Então ele vai ficar zigue-zagueando ali a cidade e fazendo o embarque e o desembarque de pessoas. Vou dar um palpite Maravilha. aqui num negócio que é polêmico, que é a carga e descarga dos veículos na porta dos supermercados ou Comércio já. shopping, no comércio maior, né? Ele trava muito o trânsito. Você bota um caminhão, eu vejo ali no Pão de Açúcar ali da 19, tem dia que é humanamente impossível você passar na 19. Você tem caminhão dos dois lados e não tem onde parar. Verdade. Né? Então eu tinha até uma sugestão no passado que era o horário de carga e descarga desses veículos. Até às 7 da manhã, até às 6h30. Mas, Fábio, aí a gente entra no... Eu falo o seguinte, cuidado com o que você pede, que você pode ser atendido, Léo. Porque é o seguinte, o que o morador de Águas Claras mais me reclama? Sim. Das maiores reclamações que eu tenho. Barulho. Olha só. Barulho do comércio, barulho de pessoa jogando bola de madrugada. Aí tu vai me dar mais um barulho pro pessoal reclamar, que vai ser o pessoal carregando e descarregando durante a madrugada. Faz Então a gente sentido. tem que fazer um estudo, eu acho que tem que estudar uma metodologia. Eu falo porque pede, porque assim, eu tenho uma quadra na 37 Sul, de poliesportiva, que o pessoal sai do comércio. Aí dá de meia-noite às 3 da manhã, eles estão jogando bola, Jogando Léo. bola. Fazendo Toma-lhe campeonato. barulho. E toma-lhe barulho. Os moradores me ligam, Mário, desliga a luz. Falei, mas cara, como é que eu vou desligar a luz da quadra? Aí passa alguém com um petzinho, é esfaqueado, aí eu sou o culpado, que eu mandei desligar Vamos desligar a luz. iluminação. Mas aí a gente está vendo uma metodologia, eu estou pensando em baixar uma ordem de serviço, uma portaria, estabelecendo o horário de uso das quadras. Até 10 da noite, Interessante. liberado norma para qualquer pessoa, e de 10 até meia-noite, com autorização da administração. Interessante isso. Porque aí a polícia tem força para poder falar, ó, tu não Isso. pode ficar. Hoje não tem, hoje é liberado. Sim. Então eu estou vendo a pessoa do meu jurídico está estudando, ver se a gente consegue baixar essa portaria ou essa ordem de serviço. Aí vai ajudar. E quanto a carga e descarga, a gente tem que estudar. Tem que fazer o estudo. De 6 às 8, por exemplo. Sim.
ou 5 às 7. Mas eu te falo, mas Águas Claras ali, o trânsito vai ficar tranquilo, já é quase 9 horas da noite. Águas Claras cresceu muito, Cresceu né? muito. Demais, né, Léo? 120 mil habitantes. O Léo tem uns prédios lá, né, Léo? Mas quem fala que Águas Claras é ruim é porque assim, tem que ter base de comparação, né? Vai em Nova York, vai em São Paulo, aí você vai falar, pô, bom. Águas Claras é o interior. A gente não chama... É a Manhattan de Brasília, né? Manhattan de outra Brasília. coisa, a segurança nossa de Águas Claras, eu hoje sou morador há 6 anos, você não ouve nenhum comentário de assalto, de roubo. Muito pouco, justamente pela grande ocupação das pessoas na rua, né? Então, assim, como tem muita gente na rua, é difícil do marginal ocupar É um dos poucos bairros que as pessoas saem à noite. Ele não tem muito onde sair. Quer dizer, as saídas são poucas, então ele... Então, ali, então, assim, o efeito principal não é Águas Claras. Então, assim, o fato é que, realmente, Águas Claras, se você pegar, é a cidade mais bem servida de metrô do Distrito Federal, né? Então, assim, nós temos uma quantidade de metrô gigantesca em Águas Claras, mas o fato é que sempre se estrangula nas grandes vias de circulação, que ali você tem na EPNB, a EPTG e a estrutural, em função do grande número de veículos que vêm desde Ceilândia, Taguatinga, né, Samambaia, se estrangula, já chega estrangulado em Águas Claras. Aí nós temos mais cerca de 200 mil pessoas na região. Não tem condição de... E aí se estrangula realmente. Então, eu diria que é um grande projeto e que eu espero que mais cedo ou mais tarde saia do papel e se iniciem as obras. É a antiga Interbairros, atualmente Avenida das Cidades. Estava conversando sobre isso ali. E que em algum momento ainda existe uma dificuldade ali, existia, né, de Furnas, porque tinha que enterrar o Leão. Depois, como o modelo proposto de parceria público-privada tem que passar pelo Tribunal de Contas. Então, assim, ainda tem um caminho a se percorrer pela frente, mas, sem dúvida nenhuma, mais cedo ou mais tarde tem que acontecer, porque isso sim, com algumas vias de acesso ali, vai desafogar o trânsito da IPNB, da IPTG, da estrutural, e vai ajudar muito a cidade de Águas Claras e toda aquela região ali. A cidade vai... desde Samambaia, Taguatinga, a cidade vai crescendo e vai pedindo isso, né? Sim. E por mais que a gente trabalhe e precisa trabalhar os demais modais, né? Então, principalmente de metrô e VLT, veículos de maneira geral sob trilhos e transporte de massa, ainda existe a cultura de uso do carro, né? E aí realmente as vias ficam congestionadas. Mas quanto mais a gente planejar a cidade, quanto mais a gente direcionar para transporte público de massa, melhor vai ser, menos congestionamentos e menos carros nós vamos ter nas pistas. Isso daí eu lembrei, assim, eu era novinho, viu, Fábio? Quando o Roriz começou a fazer, implantar o metrô, né? Acho que foi o Roriz, o governador. Foi. O pessoal chamava ele de louco, né? Sim. Que não precisava. Aí eu vejo hoje nosso governador Ibanez fazendo tanto de obra e o pessoal tava reclamando esses dias. Mas para que esse tanto de obra, né? Falando com o Fauzi e com o Cristiano. Até mandar um abraço para eles. São apoiadores aí, ajudam bastante na cidade. E aí o Fauzi falou para ele, cara, se eu for fazer uma obra, esperar acabar uma obra para começar outra, a gente vai demorar 30 anos. A gente tá tendo um transtorno agora, mas... transtorno benéfico esse. Benéfico. Daqui um ano, dois, a gente vai retroceder em trânsito aí uns 5, 10 anos aí, se Deus quiser, vai melhorar bastante. Porque às vezes, vias de qualidade, né? O concreto para pista de rolagem é muito melhor, tem qualidade, uma durabilidade muito maior. Falando de mobilidade, me lembrei agora, a gente começou agora recente, o GDF começou através da Secretaria de Mobilidade. Sim. Acabou de contratar o estudo de transporte de pessoas, né, de mobilidade para o Distrito Federal, que é previsto na lei orgânica que aconteça a cada 10 anos, está com 3 anos de atraso em função do período de pandemia. A Secretaria de Mobilidade acabou de contratar, mandar um abraço lá para o secretário, que nos recebeu muito bem lá. E o CODESE vai participar desses estudos, desse desenvolvimento, na tentativa de mapear, junto à Secretaria, as novas áreas de ocupação urbana do Distrito Federal, pensando num cenário de 20 anos. Porque quando a gente trabalha mobilidade, a gente está pensando no cenário atual, de onde é que precisa, onde é que estão os gargalos, né? Faz-se o diagnóstico, mas a gente precisa pensar também onde é que morarão os futuros habitantes do Distrito Federal. A gente tem uma estimativa aí da ordem de 50 mil pessoas a mais por ano no Distrito Federal. Alguns estudos apontam para um pouco menor, outros um pouco maior, mas
a ordem de grandeza é essa, algo em torno de até 50 mil pessoas por ano. Então nós estamos falando aí que nos próximos 20 anos, entre o crescimento vegetativo e o crescimento por migração, nós vamos ter aí algo em torno de 1 milhão de pessoas a mais. Então nós estamos falando aí de quase 2.800 passar para 3.800 só no Distrito Federal. Falando em mais de 300 mil carros também. Então o que a gente tem que pensar nisso é, eu vou ter 1 milhão de pessoas a mais nos próximos 20 anos. Onde é que esse 1 milhão de pessoas a mais vai morar? Quais são as áreas de ocupação urbana que vão ser preparadas para isso, para que a gente evite as invasões, evite o crescimento desordenado, como aconteceu em Vicente Pires, como aconteceu no 26 de setembro, como aconteceu no Sol Nascente, como aconteceu no Varjão, como aconteceu no Fercal, como aconteceu na Estrutural. Ou seja, que o Estado possa fornecer moradia digna com planejamento para que as pessoas de todas as faixas sociais, ou seja, para baixa renda, para a área de interesse social, para média renda e alta renda, para que essas pessoas distribuídas aí, esses 1 milhão de pessoas, que eles tenham onde morar. Então a gente tem que pensar onde é que essas pessoas morarão. Esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com a SEDU, o secretário Marcelo Vaz, com a CODAB, com o presidente Marcelo Fagundes, que é o presidente da CODAB hoje, e com a Secretaria de Mobilidade e a TerraCap. Né? Então, onde é que vão ser as áreas de expansão urbana, onde é que vão estar as áreas de interesse social, quais são as áreas de futuros loteamentos que a TerraCap tem, quais são as áreas de expansão urbana que são privadas, e onde é que nós teremos como disponibilizar área para mais 1 milhão de pessoas. Sabendo disso, como é que nós vamos fazer com que essas pessoas se locomovam daqui a 20 anos? Quais serão as vias de tráfego? Como é que a gente vai... Quais são os viadutos que vão ser feitos? Quais são os meios para eles se transportarem lá do Lago Sul, Jardim Botânico, DF-140, Tororó, Paranoá Parque, Itapuã Parque, está do lado de lá. Como é que eles vão vir para cá? Porque hoje nós só temos aquelas 3 pontes lá, ou a saída norte. Como é que eles vão se deslocar para cá? O que a gente vai fazer? E como é que a gente consegue também, assim como foi planejado o metrô lá atrás, como é que a gente consegue fazer transporte de massa, principalmente sobre trilhos, para a gente reduzir o número de carros nas ruas ao longo desses próximos 20 anos. Esse é um grande desafio que nós temos e que é um desafio da cidade. Né? E que o CODES tá lá, vai participar, já procurou o secretário de governo Zé Humberto, já procurou a secretaria de habitação, a CODAB, a Secretaria de Mobilidade, e nós estamos lá com nossos grupos técnicos de desenvolvimento urbano, que é a nossa ex-vice-governadora Ivelise Long, que é a líder do Estratégico de Desenvolvimento Urbano, ela que está coordenando isso, juntamente com toda a sua equipe técnica, para que a gente tenha propostas de soluções para que seja o menor impacto possível para a população. Agora, que vai ter impacto, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que vai ter. Léo, eu falo que a gente está se antecipando, Léo. Está se antecipando ao problema, porque daí tu vai acabar com a grilagem. Assim, eu em Águas Claras eu falo, eu estou plantando o que alguém vai colher lá no futuro. Verdade. Hoje eu estou colhendo o que alguém plantou. Sim. Por bem ou por mal. Sim. Na cidade de uma maneira geral. E essa parte do planejamento, os PPAs, né, que a gente trabalha muito, isso daí eu acho que é muito importante, porque quando eu pego essa expansão, eu sei de onde vai ser a ocupação, eu me antecipo, então eu não vou ter o grileiro, eu consigo ver como eu estava falando, às vezes é o visionário, né? Sim. Nós somos mais antigos um pouquinho, quem falava que o celular ia ser essa máquina que era 20 anos atrás? Ninguém nem apostava, né? Era um Nokiazinho jogando na cobrinha ali, era coisa de outro mundo já. Amigão, aí você veja eu com meus 76 anos, pra você ver o que eu conheci no passado. Sim. Mas eu queria falar uma outra coisa. O que a gente tem, Léo, sobre a chamada Avenida Entorno, ou a avenida que circula o Distrito Federal e que desvia o trânsito pesado para fora da cidade? O anel rodoviário. Anel rodoviário. Obrigado. Então, o anel rodoviário, a gente esteve lá também conversando, que nosso eixo de desenvolvimento econômico, nós temos lá a Câmara Técnica de Logística e Distribuição, que o Marcelo, que é o diretor executivo do Porto Seco, sim, é o nosso gestor da Câmara Técnica de Logística e Distribuição, ou seja, conhece muito do assunto e é um grande defensor dos trilhos, né? Uhum. Principalmente para transporte de cargas, e que a gente está tentando também para transporte de pessoas, para que aconteça. A gente defende que o anel rodoviário, e ele tem apenas uma etapa agora que está dentro
O GDF já se comprometeu a executar, falta um pequeno trecho que ainda não está asfaltado, mas que o GDF vai concluir asfalto. O FAUSE, que você mencionou muito bem, do DER, se comprometeu a executar, já tem verba orçamentária, então a expectativa é que se conclua, eu imagino que 2024 estará concluído, para que a gente tenha um anel rodoviário dentro do DF todo concluído e asfaltado, ou seja, de maneira que possa se fazer realmente esse transporte de cargas sendo desviado. Lógico, não tem como obrigar, né, que as pessoas saiam, né, até porque a rodovia é federal, mas o importante para nós, do ponto de vista de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, é que esse anel fique dentro do DF. Né? Perfeito. Porque a gente sabe que o anel rodoviário, quando ele tira o transporte, ele tira também o desenvolvimento econômico de dentro da cidade. E, no nosso caso, quando a gente tira de dentro da cidade, a gente está tirando para o outro estado, a gente leva para Goiás. Então, se a gente levar o anel rodoviário e o transporte para o estado de Goiás, tirando de dentro, todo o desenvolvimento acontece às margens das rodovias, e aí o desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda, geração de impostos, fica em Goiás. Que é o que nós não queremos, né? Nós queremos, nesse caso, enquanto CODES do Distrito Federal, que o desenvolvimento econômico e os polos de desenvolvimento ocorram num anel rodoviário dentro do Distrito Federal, para que a gente possa gerar emprego e renda aqui dentro do Distrito Federal, bem como impostos. Né? Que maravilha. Maria, assim, a gente percebe que Águas Claras hoje se tornou uma cidade economicamente, não depende mais do plano piloto. Eu estava conversando com o Mário aqui, que tem amigos que vêm do Rio de Janeiro, preferem ficar em Águas Claras, porque ali tem um restaurante, tem uma balada, tem um hotel. Polo gastronômico fantástico lá em Águas Claras. Interessante. E assim, tem crescido muito, né, Léo? E a administração tem investido nisso para crescer ainda mais? Como eu falei, assim, o que eu posso investir é a parte de network, de estar próximo, de juntar o pessoal, enfim, de facilitar as liberações, assim, dentro da legalidade, é claro. A gente tem fomentado o máximo possível o comércio dentro da cidade. E tem crescido muito. Eu brinco que quando o empreendimento é bom, não tem só um. Eu vou falar, não sei se pode falar a marca aqui, mas, por exemplo, McDonald's já vai abrir o terceiro. Burger King tem 2. Biscoito Mineiro tem 2. Né? Assim, então, os comércios... Aliás, parabéns à nossa amiga Laura. Né? A Laura do McDonald's, o Grupo Levo, que eu comentei agora há pouco, é um dos mantenedores do CODES e a minha vice-presidente lá no CODES. Pois não, a Laura é uma leoa, né? Ela trabalha demais, ela é bem forte. Então tem muita coisa realmente em Águas Claras. Agora, do ponto de vista de independência total da cidade, isso nunca vai acontecer. Sim, não, lógico. Porque a gente acaba que tem uma boa parte da população trabalha no plano piloto diariamente, né? Seja, principalmente, nós temos uma quantidade enorme de servidores públicos lá em Águas Claras, e que se locomovem diariamente para o plano piloto para trabalhar e voltam ao final do dia para sua residência. E eu, que morei em Águas Claras por mais de 20 anos, sou testemunha da paixão dos moradores de Águas Claras pela cidade e pelo Parque de Águas Claras, né? Que é a grande paixão da cidade, aquele parque, e realmente é um dos parques mais bonitos do Distrito Federal, e que a gente precisa lá em Águas Claras conservar e tudo mais. E deixando de falar um pouquinho do CODES, eu tenho uma paixão muito grande por Águas Claras, porque foi lá que iniciou a minha empresa, as atividades, né? Então, lá em Águas Claras nós temos mais de 20 empreendimentos imobiliários entregues, e nós, nesse momento, estamos sem nenhum empreendimento lá, mas no ano que vem a gente tem empreendimento para lançar em Águas Claras. Viu, prefeito? De 718, vamos botar mais lá. E assim, mas tem mais área para construir lá. O pessoal até reclama, onde vai construir tanto prédio? Mas quando a gente faz com planejamento, pensando... E a gente tem que pensar nisso. Não tem como você comparar a cidade que foi planejada e desenvolvida com planejamento e com todas as compensações urbanísticas, florestais, ambientais feitas, com a outra que não foi feito nenhum planejamento urbano, que não foi feito nenhuma aprovação dentro de normas, que tudo foi construído de maneira irregular. Um fato interessante é que no panorama do desenvolvimento do Distrito Federal que a gente fez e entregou em maio do ano passado ao governo do Distrito Federal, os indicadores socioeconômicos que a gente fez
comparando Brasília e o DF com os 26 estados, as 26 cidades, as outras 26 capitais, a gente fez também com dados da antiga Codeplan, atual IPDF, que é parceiro do CODES, tem fornecido dados para nós, o atual presidente Manuelzinho, muito obrigado, viu, Manuel, por nos fornecer os dados de pesquisas do IPDF. A gente tem lá, nesse documento, os piores indicadores socioeconômicos, ou seja, acesso à água, acesso a esgoto, acesso à creche, acesso à escola, acesso a hospitais, acesso a transporte público. Os piores indicadores são das regiões de invasão. Sim. Ou seja, o que mostra que, estrutural, Varjão, Sol Nascente, Fercal, que são invasões de baixa renda, e que não houve planejamento urbano, ou seja, a cidade não planejou um local para as pessoas viverem adequadamente, onde já tinha lá uma previsão para um hospital, para uma UPA, para uma creche, para uma escola, vias com a largura para se passar transporte público. Então, nada disso foi pensado e planejado, e hoje essas cidades estão consolidadas, as regiões, e tem grande dificuldade de se levar o serviço público para essas regiões, justamente pela falta de planejamento. Então, a gente defende que essas áreas de interesse social, as moradias de interesse social, as moradias de baixa renda, sejam desenvolvidas pelo Estado em áreas com planejamento urbano, porque a gente quer que essas pessoas tenham dignidade e cidadania. Olha, Léo, para dar um exemplo, como isso é necessário, o planejamento. Águas Claras, praticamente toda edificação tem uma quadra poliesportiva, tem uma piscina, tem alguma coisa. E a cidade eu tenho 37 quadras. Agora eu não lembro das quadras poliesportivas. São disputadíssimas. Sim, as quadras públicas são quadras boas. São disputadas pela população. A população joga basquete, tem aula de dança. A gente tem agora o Parque Sul, que tem aquela pista de patinação que é a melhor da América Latina. Ficou uma coisa sensacional. E nessa mesma praça o pessoal não fala, mas eu tenho 2 quadras de tênis e 2 de futevôlei. E elas são disputadas. O tempo todo o pessoal está usando. Maravilha, cara. Você chegar, então, assim, equipamento público, ele é necessário. A comunidade clama por isso. Então, assim, de baixa renda, média, é necessário e tem que ter qualidade. É verdade. E a gente percebe que esses bairros que depois para o Estado chegar e fazer uma obra, um planejamento é muito mais difícil, né? E muito mais caro. E muito mais caro, né? Muito mais caro. Agora, viu, Léo? O que a gente não entende, a gente leigo, não entende é o seguinte. Você tem as invasões, mas ao mesmo tempo você tem fornecimento de energia, fornecimento de água e até endereço da Secretaria de Fazenda. Então, quer dizer, o que justifica isso quando você tem hoje, em tempo real, que você pode ver o que está acontecendo nessas regiões? O que a gente fala é que assim, a gente não tem como, nesse momento, questionar o que já aconteceu, né? Então, assim, nós estamos aqui para fazer propostas para o futuro. Vamos pensar o futuro. Então, nós temos que pensar o que a gente pode fazer para que não aconteça novamente. Então, e o que a gente enxerga hoje é, vamos coibir invasões, grilagens, mas principalmente fornecer loteamentos regulares ou casas regulares para concorrer com grilagem. Porque a grilagem só existe e se vende lote sem escritura, sem documento, porque a pessoa não tem como comprar um outro na mesma faixa de preço. Verdade. Porque os lotes são vendidos caros. Não é barato, é caro. É muito caro. Na impunidade, acredita na regularização. Agora, se eu tiver oferta regular, ninguém vai escolher comprar o irregular se eu tiver ali uma oferta regular. E eu posso comprar um do Estado financiado com todas as condições. Parcelado, que vai receber infraestrutura, receber água, esgoto, ou seja, todo o transporte. E sabendo que ali vai ter uma escola, vai ter um hospital. Não, e a garantia de que ninguém vai tirar, né? Não vai vir um DF legal, vai fazer uma operação para tomar... Ninguém quer correr o risco de a pessoa derrubar a sua casa. Então, o que a gente realmente precisa fazer é o Estado tem que se antecipar, fazer o planejamento adequado e fornecer condições para que as pessoas morem. A gente sabe que não é fácil, não é uma tarefa fácil. A gente tem uma grande mancha urbana nossa que se acostumou com isso, né? Então, a gente, ao longo das últimas décadas, a própria origem de Brasília, que foi uma desapropriação de terra e muitas vezes questionada as desapropriações. Então, tem coisa desapropriada, cultural, né, Léo? Desapropriado em comum, não sabe se desapropriou correto, se não desapropriou, está desbrigando a justiça há décadas. Tem áreas que a Terra Cap defende que é dela, o particular fala que é dele, aí, e
e o georreferenciamento da época não consegue conclusão pacífica em relação ao tema. E isso, então, em algum momento isso vai ter que ser resolvido, mas o que a gente entende é que, mas temos áreas ainda hoje, tanto privadas quanto da Terracap, que estão disponíveis e que pode se oferecer moradia, desde interesse social até a classe alta. A gente tem que maximizar e potencializar essas regiões para que elas sejam concluídas o mais rápido possível, para que todas as faixas de renda tenham suas condições de moradia sem precisar comprar áreas de grileiro sem escritura. E a gente costuma brincar que ninguém compra carro sem documento. Verdade. Ninguém compra um veículo sem documento. Verdade. Mas a pessoa compra casa de 500 mil, de 1 milhão, com uma cessão de direitos, sem uma escritura. Com aquela incerteza. É uma coisa que passou a fazer parte do nosso roteiro, do nosso cotidiano no Distrito Federal, mas não é uma prática comum. Tanto é que as próprias pessoas não compram um carro sem documento. Sim. Né? Então, ele não compra um carro de 50 mil sem documento. Chega lá alguém, eu tenho esse carro aqui, eu estou sem documento. Ninguém compra. Não. Né? Vai falar, compra um terreno de 500 vou ser interceptador, posso ser preso. Ninguém faz isso. Mas aparece alguém que compra um lote de 200 mil, de 300, de 500, ou comprar uma casa, né, de 1 milhão com um termo de cessão de direito. Então, a gente precisa, enquanto cidadão, se policiar e tentar coibir isso ao máximo, mas regularizar o que já aconteceu no passado, coibir que aconteça novamente no futuro e oferecer moradia. A gente sabe que, principalmente os mais necessitados e a população humilde, muitos deles hoje que não quiseram comprar ou se sujeitar às moradias irregulares, se veem obrigados a morar no nosso entorno. Uma pessoa tem que morar em Águas Lindas ou em Valparaíso, Novo Gama. Por quê? Porque ele não consegue comprar aqui. Isso. E aí onde é que ele consegue comprar o lote de 80 mil reais, 100 mil reais? Aí ele consegue comprar nessas regiões. Não consegue comprar aqui. Então nós precisamos aqui no Distrito Federal ter políticas públicas que permitam que essas pessoas tenham acesso à moradia aqui no Distrito Federal. E a gente precisa realmente disso. Você vê... isso já vai diminuir o trânsito, né? Uma ação já vai tendo um efeito. Então a gente precisa fazer esse trabalho. É um trabalho conjunto de toda a cidade. Então acho que todo mundo tem que se mobilizar, a população tem que se mobilizar, o judiciário tem que entender que essa prática existe, que a gente precisa acelerar a regularização das terras que estão em disputas judiciais há décadas, né? O próprio governo tem feito um esforço nesse sentido e a gente precisa ter continuidade desse esforço, né? A gente não pode ter, por exemplo, a cada 4 anos um governo... Às vezes um governo aperta a questão das invasões, outro governo entra e afrouxa, libera. Aí depois volta de novo, outro coíbe. Aí depois o outro vai e libera. Então, haver uma continuidade. Então, essa continuidade da política pública habitacional do Distrito Federal é uma questão que tem que ser vista e por isso que a gente está defendendo um plano de habitação de longo prazo para o Distrito Federal. Uma política de Estado mesmo. Uma política de Estado. Perfeito. Já tem, né? Hoje a gente tem uma política que se você andar nas regiões no Sol Nascente, no Paranoá, já tem uma política habitacional que há algum tempo não tinha. Sim. Então, isso já começou, mas eu concordo com o Léo. A gente planejar para o futuro. Assim, o Ibanez está com um projeto de 80 mil moradias no plano, no governo dele. Mas ele está planejando o governo dele. A gente precisa planejar a cidade toda. A cidade toda. Então, assim, não pode ser, eu vou fazer 80 até mil moradias. 2040, né? 2040. Pô, nós temos aqui 20 anos pela frente, mais 1 milhão de moradias. Onde é que vão ter esse 1 milhão de moradias? Como é que isso vai estar distribuído dentro das faixas sociais? Quanto disso é moradia de interesse social? Quanto é baixa renda? Quanto é média renda? Quanto é alta renda? E onde é que nós vamos distribuir essa população? Ponto de vista de planejamento urbano e a questão de locomoção, a mobilidade, como é que nós vamos fazer para que essas pessoas se locomovam. Então, dentro do nosso quadradinho... E onde eles irão trabalhar, né? Então, isso é verdade. Porque se a gente mantiver todos os empregos gerados no plano piloto e as pessoas morando à distância, a gente vai ter todos eles necessitantes se locomover diariamente para o plano piloto. Então, é uma defesa do CODES que a gente tenha nas regiões administrativas nossos polos, clusters de desenvolvimento, para que em cada uma das regiões a gente consiga gerar o máximo possível de emprego na região. Porque gerando mais emprego em cada região administrativa do Distrito Federal, eu vou ter menos pessoas necessitantes de locomover para o plano piloto. E ajudando no tráfego interno na cidade. Né? Léo, dentro disso aí, eu até já tenho um projeto, eu já
apresentei a você, que é um projeto de desenvolvimento econômico, uma área de desenvolvimento econômico, e ele já está mais ou menos pronto, e acoplei a ele agora um outlet de uns 120 mil metros quadrados. Então, eu preciso até da ajuda de vocês. O Zé Aparecido está contribuindo, já apresentou ao governador, para que a gente busque novas empresas de grande porte. É um polo só para empresas de grande porte, só para o sistema de atacado ou distribuição. E aí esse outlet, que nós temos o outlet aqui em Goiás, nós estamos perdendo dinheiro para Goiás, muito, porque está lotado lá. Então eu preciso até da ajuda de vocês para a gente finalizar isso e apresentar para o governador, de fato, o que a gente pode trazer para o Distrito Federal em renda e emprego. Eu diria que eu consigo trazer pelo menos 500 milhões de ICM ano. Maravilha. Que é o que nós perdemos no passado. Excelente. Então, eu acho que a gente precisa focar um pouquinho mais nisso. Vou falar com você depois e para a gente trazer isso aí. Maravilha. Vamos produzir Pessoal, riqueza. Hoje a gente teve uma aula sobre Brasília aqui com esses dois feras. Fábio, tá chegando nosso fim aqui. O presidente já tá com o tempo esgotado também aqui, o Mário também. Convidá-los para vir novamente aqui bater esse bate-papo, que foi sensacional. O tempo passou que a gente nem viu. Né? Então, deixar as considerações finais para o presidente, para o Mário, para você, passar suas redes sociais e encerrar e convidá-los a voltarem quando quiserem para a gente bater esse bate-papo sobre a paixão de Brasília. Somos brasilienses convictos que amamos essa cidade e queremos que ela cresça ainda mais. Presidente, considerações finais. Bom, agradecer a você, Jorge, aí, e o espaço, né, da Inner. Isso mesmo. Inner, por estarmos aqui nesse podcast. Agradecer o Fábio e o nosso prefeito, Mário, por compartilhar esse momento conosco aqui. Dizer que o CODESE está de portas abertas para todos os voluntários, né? Então, a gente tem voluntários nas 18 câmaras técnicas. Quem quiser se juntar ao CODESE, entre em contato conosco. Os mantenedores aí que quiserem ajudar a financiar os projetos do CODESE também serão muito bem-vindos. E a nossa página é codese.org.br. Lá a gente vai ter um pouquinho mais sobre o CODESE. Tem esses 3 trabalhos que foram finalizados o ano passado, os hackathons, o panorama do desenvolvimento do Distrito Federal e o livro, o documento DF que a gente quer, Visão em 2040, cuja síntese é uma metrópole verde, integrada, criativa e próspera. Que maravilha. Obrigado a todos. Obrigado, viu? Mário. Como o Léo falou, agradecer a vocês a oportunidade de falar um pouquinho de Águas Claras e de Brasília, né, de maneira geral. Me colocar à disposição. Acho que a principal missão que o governador me passou foi de estar próximo da comunidade e próximo dos empresários. Então, me coloco à disposição. A rede social de lá é a ADM Águas Claras. Perfeito. Aí você entra lá no Instagram. Agradecer o Fábio pelo convite. Ao Léo, que já está virando um parceiro, né, Léo? A gente já se encontra direto. A tu, Jorge. Muito obrigado, qualquer querido. disposição. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Fábio. Muito bem. Primeiro, parabenizar o Léo pela aula aqui. Que aula, viu? Meu amigo. Impressionante. Que aula. Parabéns, Léo. Muito de Brasília, viu? E o nosso administrador de Águas Claras, que tem feito um belíssimo trabalho lá, e eu espero que ele continue por muito tempo lá e que conserte pelo menos aquela manchinha de asfalto. Já está anotado ali. Tá anotado ali já. Anotou, já vai. Parabéns a você, a Obrigado. Índia, A Paula. Paula, sua querida esposa. E quero aproveitar para agradecer, em nome de todo o setor produtivo, ao governador Ibanez Rocha e toda a sua equipe, que vai do Zé Humberto a todos os outros secretários. Então, parabéns ao Léo, condução magnífica do CODESE, e a você. Obrigado. Parabéns por nos receber aqui. Você sabe que esse podcast aqui é seu, já falei para você. Quem você quiser convidar, a casa é sua. E a gente pretende voltar com toda certeza. Com certeza. Pessoal, muito obrigado aqui. Agradecer a todos vocês por ter assistido esse podcast. Esse vai estar no canal do YouTube, vai estar no Spotify também, nas redes sociais. E convido você também a conhecer o Inner, inner360.com.br. Acessa lá que você vai gostar bastante. Pessoal, obrigado e até mais. Tchau, tchau.